Olá, nesse vídeo aula nós vamos falar sobre as funções trigonométricas, discutir suas definições e algumas propriedades importantes. Para a definição da função seno e a função cosseno, a gente vai considerar o círculo unitário centrado na origem, isso, ou seja, o círculo concentra na origem de raio 1, e vamos considerar a rotação de ângulo θ radianos nessa circunferência. Tendo o ponto A o ponto 1, 0, que seria a origem da nossa rotação, a gente vai olhar para o ponto de chegada depois da rotação de ângulo θ e chamar esse ponto de P. Veja que esse ponto depende apenas da razão da rotação que a gente está considerando, θ. Por isso as coordenadas dele poderiam ser coordenadas, escrever P como sendo um certo x de θ e um certo y de θ. As coordenadas dependem apenas da rotação que a gente está considerando. Nesse caso, a coordenada x desse ponto vai ser sempre chamada do cosseno do ângulo θ e a coordenada y é sempre chamada do seno desse ângulo θ. Essa correspondência é a correspondência que relaciona a cada ponto real θ, o seno de θ e o cosseno de θ, observando pela rotação da circunferência de raio 1 e centro na origem. E apenas com essas definições a gente já pode ver algumas propriedades válidas para a função seno e para a função cosseno. A princípio a gente pode então falar já que o seno de 2π mais θ é igual ao seno de θ, isso porque a rotação de ângulo 2π mais θ é a mesma rotação de ângulo θ. 2π a gente está fazendo uma circunferência completa e andando mais θ depois. Aqui a gente está parando no mesmo lugar se a gente tivesse andado só θ. E a mesma coisa vale para o cosseno. Lembrando que uma rotação com θ negativo significa que a gente está andando no sentido horário. Então, se θ é negativo, a gente está com uma rotação nesse sentido. No sentido de cá, se θ for positivo. E aí a gente pode ver que quando a gente anda menos θ, o seno de menos θ sempre vai ser menos o seno de θ. A posição y é a mesma, mas invertida, quando a gente faz a rotação no sentido contrário. Mas o cosseno é o mesmo. Então, o cosseno de θ é o mesmo que o cosseno de menos θ. Ainda mais, quando a gente anda 90 graus, que é meio de π, a gente sai do seno e chega no cosseno. Isso a gente pode ver também usando a relação do triângulo retângulo. Mas, então, o seno de θ mais π sobre 2 é o cosseno de θ, e o cosseno de θ mais π sobre 2 é menos o seno de θ. Uma vez tendo definidas as funções seno e cosseno, nós podemos definir as funções tangente, secante e cossecante a partir dessas duas funções. A saber, a tangente é o quociente do seno pelo cosseno, a secante é 1 sobre o cosseno de θ e a cossecante é 1 sobre o seno de θ. Veja que essas funções estão sempre definidas dentro de seu domínio. O domínio da tangente é o conjunto de todos os θs, tais que o cosseno de θ é diferente de zero, para a gente poder ter o quociente. Esse é o mesmo domínio da secante, e o domínio da cossecante é o domínio de todos os θ, é o conjunto de todos os θs reais, tais que o seno de θ é diferente de zero. Da mesma forma, a gente define a função cotangente, que é a função 1 sobre tangente, que no caso é o cosseno de θ sobre o seno de θ. E usando as relações que a gente tinha no triângulo, a gente pode relacionar alguns valores memoráveis para as funções seno, cosseno e tangente, que são marcados abaixo. Aqui, a primeira linha é o ângulo em radiano, e abaixo o valor do seno do ângulo, do cosseno e da tangente. Lembrando que se θ é um ângulo agudo, entre 0 e π sobre 2,
a gente tem as relações do triângulo retângulo para determinar quanto vale o seno e o cosseno de θ. E a gente tem uma representação geométrica para a tangente do valor do ângulo θ também. Para fazer essa representação geométrica, vamos considerar a circunferência de centro zero e raio 1. O ponto A era o ponto 1, 0, que ajuda a gente a determinar o que é o cosseno de θ e o seno de θ. E a gente considera a reta vertical x igual a 1, que é essa reta em rosa que está aqui atrás. Dado um ângulo θ, a gente considera a rotação de ângulo θ e demarca, então, a reta. Até ela tocar a reta x igual a 1, nós vamos marcar esse ponto como sendo o ponto T. E agora observe que os retângulos OAT e OBP são semelhantes. Eles são semelhantes por ângulo, ângulo, ângulo. Eles têm ângulo θ, o ângulo aqui é 90 graus, e então, consequentemente, o ângulo aqui é o mesmo, já que são dois triângulos. Ou a gente pode pensar também por talhos, um segmento de reta cortando duas retas paralelas. Então, como esses dois triângulos são semelhantes, a gente tem as seguintes identidades. OB sobre OA é igual a OP sobre OT, que é igual a BP sobre AT. São essas relações que a gente tem aqui. Substituindo, a gente sabe que PB vale exatamente o seno de θ, OB vale o cosseno de θ. Se a gente olha, então, o valor AT, a gente não sabe ainda quanto vale, mas a gente sabe que OA vale 1, porque é o raio da circunferência. Então, usando essas duas primeiras igualdades, a gente tem que o seno de θ dividido por AT é igual ao cosseno de θ dividido por 1. Ou seja, se a gente passar o AT multiplicando e o cosseno dividindo, a gente vai ter que o tamanho do segmento AT é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ, que é então a tangente do ângulo θ. O que é interessante aqui é a gente ver, então, que quando o θ está entre 0 e π sobre 2, quanto mais próximo de π sobre 2, a reta que vai sair daqui vai passar pela circunferência, vai ficar cada vez maior, ela vai encontrar cada vez mais longe o ponto nessa reta x igual a 1. Ou seja, a tangente está tendendo a infinito, de certa maneira, para a gente pensar assim, ficando tão grande quando a gente quiser, quando o θ está ficando próximo de π sobre 2. O mesmo acontece quando a gente pega um θ entre 0 e menos π sobre 2, só que agora os valores estão ficando negativos. Então, para as funções seno e cosseno, a gente pode citar muitas propriedades importantes, como eles são sempre pontos que estão na circunferência de raio 1. É sempre verdade que o seno quadrado de um ângulo mais o cosseno quadrado de um ângulo sempre vale 1. É porque eles são coordenadas de um ponto que está na circunferência de raio 1. Usando a relação da tangente, a gente pode usar que a tangente é o seno sobre o cosseno. E essa relação, a gente pode tirar aqui a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. O seno de θ é uma função ímpar. Isso significa que o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. E o cosseno é uma função par, que significa que o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, como a gente já havia discutido mais cedo. Ainda mais, o seno e o cosseno são funções limitadas, porque o valor máximo delas é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, o módulo de seno e o módulo do cosseno são sempre menores ou iguais a 1. Ambas são periódicas, com período igual a 2π, porque isso significa que a gente está dando uma volta, duas voltas, mais voltas na circunferência, caindo sempre no mesmo ângulo. A tangente, por sua vez, é uma função periódica de período fundamental igual a π. E a gente vê que valem essas seguintes identidades da soma de ângulos. Então, o seno de alfa mais beta é o seno de alfa cosseno de beta, cosseno de alfa seno beta. O cosseno de alfa mais beta, cosseno alfa cosseno beta, menos seno alfa seno beta.
E a partir dessas identidades a gente pode tirar várias outras, usando a propriedade que o seno é ímpar e o cosseno é par. Então a gente pode tirar também da diferença de ângulos, da diferença de arcos, tanto para o seno quanto para o cosseno. O arco duplo, se a gente colocar tanto alfa e beta como sendo o mesmo valor. E aí a gente pode brincar um pouquinho com essas identidades. Né? O gráfico das funções, esse é o gráfico da função seno de θ. A gente vê que a função é periódica, ela começa a se repetir. Os valores máximos do seno, o valor máximo do seno é 1, que é atingido quando o θ é igual a π sobre 2. Ela é zero em todos os pontos da forma kπ, todos os múltiplos inteiros de π. E abaixo a gente tem a função y igual a cosseno de θ, semelhante com a função seno. Os valores máximos são agora, de novo, 1 menos 1, mas eles são atingidos nos pontos kπ. O cosseno de 0 vale 1, o cosseno de π vale menos 1, e assim por diante. Para a tangente, o gráfico da tangente de θ, ele se repete dessa maneira. Para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, quando a tangente, não, o θ está próximo de menos π sobre 2, a tangente de θ é um valor muito negativo. Ele vai ficando, vai aumentando até atingir o zero no zero, onde também o seno de 0 é zero. E ele passa a aumentar até ficar bem, tão grande quanto a gente queira, tão próximo a gente quiser de π sobre 2 o ângulo estiver. E aí ele repete, esse gráfico é copiado e colado, a cada tamanho π que a gente tiver. Tem uma relação de cada intervalo de tamanho π. Então, do π sobre 2 até o 3π sobre 2, a gente tem um intervalo de tamanho π. Então, a gente repete o gráfico da função tangente dentro desse intervalo. Para as demais funções, eu vou deixar como um bom exercício para vocês poderem desenhar, escrever o domínio e desenhar os gráficos. E no próximo vídeo a gente fala sobre as funções trigonométricas inversas. Até mais.